Condition Report é o podcast da Cabral Moncada, leiloeira que há 25 anos se afirma no mercado leiloeiro português. Destacando-se pela qualidade dos seus leilões presenciais, tanto de antiguidades como de arte moderna e contemporânea, tem-se afirmado digitalmente através da realização semanal de leilões online, de temática variada, que tem permitido alcançar uma multiplicidade de peças e cativar um número crescente de clientes. Já conhece os nossos leilões? Inscreva-se no nosso site www.cml.pt, subscreva a nossa newsletter e siga-nos nas redes sociais. Pedir um Condition Report é, em grande medida, revelar a curiosidade em saber mais sobre algo que nos interessa. Fique na nossa companhia e fique a saber mais acerca da relação que temos com os bens materiais e tudo o que isso implica ao nível do nosso consciente e subconsciente. Formou-se em gestão pelo ISCTE e pós-graduou-se pelo IPAM, sigla que para os menos familiarizados significa Instituto Português de Administração de Marketing, de Lisboa. Tem trabalhado em multinacionais até que, por palavras da própria, em 2016 nasceu o meu filho e com ele nasceu uma outra Rita. Apaixonada convicta pela organização, rendeu-se aos princípios basilares da sua mentora, Mary Kondo, tendo viajado até Londres para participar no curso de certificação para consultores que terminou em 2019. Com a Happy Routines, disponibiliza a sua vocação para transformar a relação das pessoas com o mundo e consigo próprio através da organização da sua casa. No Condition Report de hoje, Rita Carvalho de Matos e Carlos Correia de Carvalho. Olá, Rita. Olá, Carlos, muito obrigada. Viva! Obrigado pelo nosso convite. Por ter aceito o nosso convite. É para mim uma estreia, não é? É super interessante eu poder estar agora aqui deste lado, num local que potencia tanto aquilo que eu tento passar às pessoas, não é? De leveza, de partilha e de poderem fazer com que as suas coisas ganhem outra vida e não tenham necessariamente que ficar lá em casa. Portanto, é maravilhoso estar deste lado, num sítio que pode ter tanto potencial para aquilo que nós vamos falar hoje, não é? Que é para ajudar no desapego. Exatamente. E é maravilhoso para nós receber uma pessoa que tem algo a dizer sobre aquilo que vendemos. Não literalmente, não sobre cada uma das peças, mas sobre aquilo que significa ter bens. Sim. E possuí-los e desapegar-se deles ou comprá-los. Exato. Porque nós temos estas duas vertentes. Rita, antes de mais, uma pergunta que eu considero sempre muito importante. Estamos sempre a tempo de mudar. Sempre, aliás. É verdade, eu se tivesse que caracterizar as pessoas com quem costumo trabalhar, eu tenho, por norma, vou-lhe dizer, de facto, por norma mulheres, é verdade que sim, acho que as mulheres estão mais predispostas a este tipo de abordagem, de mudança, não sei se é porque procuram sempre nas suas vidas multifuncionais, não é, que têm muitas coisas sempre a fazer, também procuram esta vertente de simplificar, mas eu diria que a nível de idades eu tenho pessoas de muitas idades e, portanto, o que me prova, não é, que não tem tanto a ver com o que eu já vivi, ou seja, achar, como eu também tinha este preconceito, não é? Que normalmente as pessoas mais idosas são quem tem mais coisas. Não é verdade. Há muita gente que tem 30 anos e que já tem de facto uma relação com as coisas de prisão de tal forma que se sentem aprisionados na sua própria casa. Portanto, podemos sempre mudar e estamos sempre a tempo de mudar. O importante é perceber, eu diria que há aqui uma frase-chave, que é o sítio onde nós moramos, seja uma casa, seja um quarto alugado, seja uma vivenda, seja um palácio, seja o que for, deve sempre funcionar de forma positiva para nós, a cada momento onde nós nos encontramos na vida. E isso então isso faz toda a diferença. Venda-nos um pouco a ideia, a mensagem da Happy Routines. Em que medida é que ajuda as pessoas? Sim, portanto, o meu objetivo é... Eu gosto da organização pelo que ela nos traz de conhecimento próprio. E com o conhecimento próprio isso traz-nos escolhas conscientes a todo momento. Eu costumo dizer muitas vezes que a partir do momento em que eu consigo escolher qual é a roupa que eu quero ter no meu armário para vestir todos os dias, eu consigo decidir também em amor se me apetece ir tomar café com uma determinada pessoa, sem que isso ponha em causa a relação ou inclusive o sentimento que eu tenho por ela. E portanto, a partir do momento em que eu passo a conhecer-me, eu quase que fico empoderada, não é? Portanto, este empoderamento que a organização e que a consciência traz às pessoas é o que está por detrás de tudo aquilo que eu criei na Happy Routines. Portanto, é quase como ajudar as pessoas que se sentem sobrecarregadas a conseguirem viver simplesmente em sua casa, tranquilamente, a chegar a casa de facto e a sentirem que não vão ter que passar mais uma tarde a arrumar, ou mesmo olhando para as coisas e sentindo que aquilo não tem nada a ver com elas. Portanto, trazer leveza e simplicidade à vida através do espaço onde habitam é o objetivo. Portanto, de ajudar as pessoas que se sentem assim. Ter uma casa arrumada é ter uma mente arrumada? Sim, tenho a certeza. É uma frase quase hoje em dia clichê, não é? Mas sobretudo as pessoas... Pensei que eu tinha inventado. Não, quer dizer, acho que há várias versões, mas a verdade é que mesmo as pessoas mais desarrumadas, e atenção, eu acho
que aqui não há verdades absolutas e, portanto, o importante é que a organização de cada casa funcione para quem lá mora. Portanto, também lhe devo dizer que às vezes há pessoas que chegam a mim, eu não me vai obrigar a deitar nada fora. Não, claro que não. Portanto, a organização tem uma metodologia, tem um conceito por trás, mas tem um único objetivo, que é tornar o espaço onde eu habito todos os dias um espaço onde eu me consiga inspirar e ser a minha melhor versão. Ora, a minha melhor versão é diferente da sua, é diferente, portanto, as coisas não têm que ser, exatamente, eu com isto não digo, e as casas não são minimalistas, nórdicas, todas branquinhas, com cadeiras modernas, portanto, não com tem poucas que ser gavetas assim. Para guardar pouca Exato, coisa. Portanto, não tem que ser assim. Agora, para sabermos se é assim, nós temos que fazer esta viagem interior e é aí que começa muito do meu trabalho com as pessoas com que tenho a sorte de trabalhar. Em janeiro de 2019, a Netflix estreou a série da Marie Kondo. Penso não estar a fugir muito da verdade se disser que foi aqui que este nome entra na vida de todos nós, pelo menos de forma massiva. Sim. E a seguir a esta série, quer dizer, obviamente não está uma coisa associada à outra, mas entra o Covid e entra o confinamento. E entra o olhar das pessoas para a sua própria casa. Acha que a Marie Kondo, no fundo, beneficia aqui da pandemia e da forma como nós vivenciamos a casa de uma maneira diferente? Em relação a isso, o Netflix foi muito importante, de facto, sobretudo para a Europa, e também para lhe dar este enquadramento, porque ela fez exatamente isso com esse objetivo, ou seja, para ter ideia, este conceito de ter um consultor ou uma consultora de organização que nos ajuda a trabalhar o nosso espaço e a fazermos uma reavaliação das coisas que nós temos nos Estados Unidos, onde ela vive hoje em dia, já é muito batido. Eu tenho as minhas colegas que estão overbooked durante 3 meses, para ter ideia de marcações, já não conseguem ter mais sessões. Na Europa isso não estava a acontecer e, portanto, a Netflix aparece e veio dar este boost e sim, ela catapultou o nome dela também para além dos Estados Unidos. O que é que acontece em relação à pandemia? Eu acho que é um bocado idêntica a quase tudo. Houve pessoas que, portanto, passámos mais tempo em casa, isso todos, claramente, não é? E, portanto, a partir daí, houve pessoas que conseguiram olhar para a casa com este prisma, ou seja, de pensar, ok, eu posso fazer daqui um sítio muito melhor e, portanto, quero aprender, quero dedicar-me, vou dedicar-me, porque eu também acredito que o processo possa ser feito, aliás, acredito mesmo que o processo pode ser feito de uma forma individual, sem ajuda, como quase tudo na vida, não é? Se quisermos. E houve pessoas que, ao contrário, não é? Ficaram, de repente, assoberbadas com tudo o que tinham, mas não conseguem, acabaram por ficar presas exatamente a esse sentimento e não têm essa capacidade nem vontade de mudar. E se calhar até houve pessoas que tiveram, imagina, a nível de acumulação, um trabalho muito pior e regrediram muito. Portanto, passaram como não saem, acabam por compensar muitas das coisas que lhes faltam com o consumo extra. Exatamente, na aquisição de coisas e, portanto, a não ter esta relação saudável com as coisas. Portanto, dependeu, mais uma vez, eu acho que depende muito da forma como cada uma das pessoas decidiu viver e aproveitar esta, eu vou-lhe chamar oportunidade, porque eu gosto sempre de olhar para as coisas neste prisma, não é? Isto é uma oportunidade para nós olharmos para as coisas de outra maneira e fazermos o melhor, diria eu, que conseguirmos. Se nós considerarmos a ideia lata do ser humano e a ideia lata do verbo ter, isto é uma relação difícil? Bom, eu tenho aqui um lado muito holístico na minha forma de estar. E, portanto, eu acredito muito nesta passagem que nós estamos a viver hoje em dia, da tal famosa, eu não sei até que ponto é que será comum ou conhecido para as pessoas que me estão a ouvir, mas enfim, a famosa passagem da era de peixes para a era de aquário. E o que acontece é que, supostamente, nesta passagem, que é 2100 anos de cada vez, portanto, estamos agora, uns dizem que já entramos, outros dizem que só entramos em 2300, portanto, não sei. Um pouco com a entrada do milénio. Por aí, bem, enfim, andamos por aí, mas andamos já a sentir estas mudanças e estamos a fazer uma passagem de mudança do ter para o ser. Eu acho que isso é muito notório em algumas pessoas já, ou seja, nós crescemos, e eu cresci com muito amor dos meus pais, mas numa geração que claramente me deu aquilo que sabia, que era preciso ter para ser alguma coisa, não é? E a casa dos nossos avós conta essa história, portanto, quanto mais coisas tivéssemos, mais nós éramos, não era importante, éramos. Portanto, esta relação do ter para ser era uma coisa muito presente e foi durante muitos anos assim. Eu acho que nós estamos a passar agora para a fase do eu não tenho que ter nada para ser, porque eu já sou, não é? A partir do momento em que eu nasço, eu sou. Aliás, há aquela velha frase que dizemos às crianças, e que eu tenho imenso cuidado com o meu filho nisso, que é o que é que queres ser quando fores grande. Não, é o que é que queres fazer da tua vida quando fores grande. É um bocado isto. Portanto, sim, há claramente ainda ser é demasiado fechado. O fazer podem ser várias etapas. Sim, e eu não tenho, e lá está, e o que eu tenho não me define.
E isso é um grande princípio de o que eu tenho deve acrescentar-me, lá está, deve funcionar para me fazer ser melhor, para me ajudar a ser quem eu vim ser. Então, quando nós mudamos esta perspectiva, as coisas começam este ter, não é? Passa a ganhar. Não é deixar de ter importância, mas passa perde peso. Sim, tem outro peso e vemos outra motivação, não é? Eu quero ter, se isto, arranjar um propósito para. Eu costumo sempre pedir às pessoas que é, ok, vamos guardar isto porquê? E tem que haver aqui uma frase intencional, um motivo intencional. Portanto, é isso, sim. A Rita estava a falar, eu estava-me a lembrar que nós somos fruto de uma geração e de um século, estou a pensar no século XX, em que foi um século pródigo em invenções de pequenos utensílios. Portanto, nós crescemos numa casa onde há um utensílio para tudo. Para tudo. É? Para descascar as cerejas, Exatamente. para tirar as pevites, não Mas sei o descascador de cerejas só descasca as cerejas. Exato. Depois há outro para as azeitonas. Exatamente. Ambas terem caroços. As pessoas são ligadas a esta ideia de que o século XX foi pródigo nestas invenções. Podemos associar o facto das pessoas serem tendencialmente acumuladoras, ou há diferentes tipos de pessoas dentro da acumulação ou dentro daquilo que se guarda, há diferentes escalões? Sim, haverá. Vou-lhe dizer que de tudo que ou as pessoas com quem eu já trabalhei, com os casos que eu já trabalhei, são todas pessoas portuguesas, portanto estou a falar da nossa cultura em particular. Nunca assisti, ou nunca trabalhei com ninguém que tivesse um grau de acumulação tão comum como provavelmente podemos ver em séries americanas, é verdade. Acredito que existam cá. O que é que eu noto também? Noto que sim, aqui aquilo que eu estava a dizer da idade e da relação com as coisas pode-se mudar a toda a hora. Acho que as gerações mais antigas têm mais tendência para ter esta questão da acumulação. Porquê? Porque a vida passou muito por elas e porque elas já viveram muita coisa, não é? Eu própria sinto, ainda no meio da idade que estou, que já tenho muita coisa que mudou em mim e penso, se eu tivesse guardado tudo aquilo que representou todas as fases da minha vida, eu tinha uma casa muito cheia, não é? Claro. Portanto, sim, há vários graus de acumulação que eu acho que estão ligados exatamente à forma como nós escolhemos, ou estamos prontos, ou conseguimos, aí já depois agora são vários os verbos que eu poderia utilizar consoante as pessoas, conseguimos relacionar-nos com as coisas. E portanto, sim, se eu sou alguém que tem medo de perder, que tenho, por exemplo, que vivo numa base da escassez, eu guardo tudo o que eu posso, porque tenho medo que me vá faltar, não é? Portanto, tendencialmente tenho este tipo de pensamento, que é muito ligado ao receio do futuro. E há pessoas que guardam coisas, porque acham que são elas que é nas coisas que vai ficar imortalizada alguma coisa importante que viveram. E portanto, são pessoas que estão muito agarradas ao passado. E a acumulação pode andar aqui em vários níveis, consoante por exemplo, estes dois são dois polos muito opostos que eu lhe estou a dar, mas são já dois exemplos de tipo de acumulação que pode acontecer. As leiloeiras, ou seja, nós vendemos peças que nasceram utilitárias, na sua maioria das vezes, mas hoje são consideradas obras de arte. Portanto, hoje, quando estão presentes na casa das pessoas, perderam, na maior parte das vezes, acredito eu, o seu lado utilitário, e passaram a ser apenas objetos de decoração, de artes decorativas. Tem visitado casas onde estas peças estejam patentes? Sim, e eu acho que são super importantes, portanto, os objetos, e quando nós arranjamos um propósito, o propósito que eu estou a dizer às coisas não tem que ser um propósito útil. Eu posso querer um quadro ou uma peça de decoração, ou uma jarra, vamos pegar nisso, por exemplo, uma jarra, que pode servir água, mas eu posso gostar dela e ela faz-me feliz, e portanto, de uma forma muito intencional, eu não vou servir água naquela jarra. É apenas uma jarra que, pela textura, pela cor, pelo material, por aquilo que eu imagino que ela tenha vivido, porque pode ser isto, não é? Nós quando compramos coisas aqui não sabemos a história dos objetos para trás, mas podemos criar uma história nós, e a história que nós queremos na nossa cabeça pode ser algo que nos alimente esta imaginação que faz falta na nossa vida. Portanto, o facto de não ser útil não significa que não tenha um propósito. Aliás, o exercício interessante é muito mais difícil fazer este exercício para tudo o que não tem uma utilidade óbvia do que para as coisas que têm uma praticidade, não é? Portanto, é difícil também eu explicar a uma pessoa como é que o martelo pode inspirar alegria. Por isso, aí eu baseio-me para que é que ele serve, não é? Ou seja, qual é a utilidade que ele tem. Nesta peça que eu lhe estava a dar de exemplo se ela me faz feliz, se eu gosto de a ver na minha mesa ou na minha estante, então é uma coisa que eu chego a casa, olho para ela e dá o meu melhor, sou eu, representa-me, portanto está tudo certo. Portanto, no fundo, não temos que, e se calhar é uma ideia errada, nós não temos que ter uma casa minimalista, como dizia de início, temos que ter uma casa com bens que nos dizem algo, Sim. Não é? Portanto, diria que tem que ser uma casa minimalista se o Carlos quiser ser uma pessoa minimalista, não é?
se gostar daquele, como eu digo, eu acho que o minimalismo está muito também associado a este tema nórdico, exatamente por isto. Acho que a cultura nórdica, pelo modernismo e pela mobília que entretanto veio a desenvolver, puxa-nos muito para aí, para as coisas simples, para as coisas, mas há pessoas que gostam disso e há pessoas que não gostam. O importante é descobrir o que é que funciona para cada um. É esse mesmo o trabalho, não é? Portanto, sim, há casas onde eu já trabalhei com pessoas que são minimalistas e sentem que ainda têm que ter menos, o objetivo é mesmo eu tenho que ter menos, ainda tenho muita coisa e já tenho muito pouco. E tenho casas onde há muita história e há muitas peças de família. Tenho, por exemplo, uma cliente que me dá sempre um banho de história, de gerações incrível. As toalhas que herdou da bisavó e que estão bordadas e eu olho para ela e percebo o olhar e o brilho que ela tem. Portanto, aquilo é uma coisa que vai passar para os filhos, garantidamente. E depois sim, o trabalho que eu tenho que ter com ela nesse caso é ela estar preparada para o caso dos filhos já não terem essa mesma vibração. E está ok. E aceitar. Pronto, portanto, há aqui muitas histórias possíveis, de facto. Do ponto de vista da leiloeira, nós temos sempre duas perspectivas. Temos a perspectiva da pessoa que vende e temos a perspectiva da pessoa que compra. Vamos nos centrar na pessoa que vende. De que forma é que a pessoa lida ou deve lidar com a questão do apego ou da memória? Estamos a falar de pessoas que vendem, portanto, que se estão a desfazer de algo que lhes pertence. Que tipo de emoções é que estão aqui? Como é que a pessoa deve geri-las? Não é? Exatamente. Então, a verdade é, o motivo pelo qual vendem pode ser diferente, não é? Eu imagino, e vocês saberão melhor que eu, provavelmente há pessoas que vendem as peças porque precisam de liquidez na altura. Verdade. Há pessoas que vendem porque já estão nesta fase de pensar, ok, isto já não me faz sentido. Verdade. Portanto, eu diria que o desapego para as pessoas que vêm com essa perspectiva, que é isto já não me faz sentido, é muito mais fácil de lidar com, porque é uma conclusão emocional. Portanto, eu olho para uma determinada peça, ela está aqui em casa há não sei quantos anos, mas eu de facto até nunca gostei dela e, portanto, chegou à altura de eu me desfazer dela e deixá-la ir para outro sítio. Isso é muito verdade quando estamos a falar, por exemplo, de um apuramento de uma coleção. Okay. Alguém que faz uma coleção de um determinado tipo de objetos ou de um determinado tipo de autores e vai, à medida que a vida vai passando, vai-se desfazendo das peças mais fracas. Okay. Vai apurando. Pronto, e portanto, eu diria que aí o desapego será fácil. Quando nós nos vemos obrigados, por exemplo, a ter que sentir que, ok, eu tenho que vender determinada peça porque preciso do dinheiro que ela me vai trazer. Desfazer-se da casa dos avós, por exemplo. Por exemplo, exato. Ou porque não tenho espaço. Há pessoas que optam... Há várias opções, não é? Portanto, eu acho que o importante é as escolhas serem, mais uma vez, muito conscientes. E, portanto, se eu tenho uma determinada peça que eu gosto muito, portanto, aqui é preciso perceber o que é que ela me traz. Será que se eu a visse numa loja eu voltaria a comprar, mesmo que seja uma peça antiga, que naturalmente serão, não é? Mas eu sinto-me atraída por ela, ou seja, ela dá-me mesmo alguma coisa. Eu acho que aí podemos tentar procurar outras soluções que não logo o desapego, porque ela está de alguma maneira a responder a estes tais fatores mais emocionais de ligação positiva. Okay? Portanto, sempre pela positiva. É o que é que eu quero guardar. Eu quero guardar por um motivo positivo. Se, no entanto, é uma peça que, sim, eu do ponto de vista prático percebo, ok, vai-me dar dinheiro porque tem valor. Eu não tenho sítio para guardar neste momento. Tenho aqui as memórias, provavelmente, de alguém que me era um ente querido. Primeira coisa que uma pessoa deve fazer é as memórias e o amor e lá está o sentimento que nós temos em relação a essas pessoas, que podem já nem estar cá, não tem nada a ver com a mesa, com o armário, com a jarra que nós vamos vender. Nós vamos continuar a amar essas pessoas da mesma maneira. E mais, eu tenho a certeza que quando nós fazemos estas escolhas muito conscientes, estejam essas pessoas onde estiverem, elas vão perceber aquilo que nós estamos a fazer. E, portanto, eu até costumo dar um exemplo, no caso em vida ainda, da nossa avó ou da nossa tia-avó que nos faz aquelas colchas de bordados ou de crochê que nós não gostamos. Sim. E que muitas vezes nós guardamos por pena, não é? Porque ela não vai perceber, porque ela vai ficar triste. E eu acho sempre que isso é uma coisa que é super importante trabalhar em vida ainda, que é explicar a essa tia-avó que a amamos loucamente e que eu gosto mesmo muito de ti. Avó, mas eu não gosto nada de crochê. E dizer-lhe isto com o maior amor possível. E eu acho que as pessoas percebem muito melhor do que aquilo que a gente imagina. Eu tenho sempre a sensação de que nós, em relação aos outros, ao que lhes vamos dizer, fazemos muitos cenários e criamos logo muitas coisas que nos impedem de avançar. E quando se optarmos, sim, e se optarmos pela verdade, isso solta-nos bastante, a nós e às outras pessoas, não é? Porque vai permitir que a avó conheça mais sobre mim, não é? Vai permitir que ela, se calhar, procure fazer outra coisa. Portanto, até ela vai procurar alguma coisa para me agradar mais. Portanto, não tem que necessariamente ser logo a ideia de que ela vai ficar triste e que ela vai levar a mal. As pessoas partem logo do princípio. Sim. Portanto, eu acho logo a partir do princípio de uma emoção negativa, negativa. É verdade. Portanto, eu acho que logo aí essa parte é muito importante, que é,
eu perceber então que a peça que eu decidi porque preciso e porque feita a minha avaliação muito consciente da minha vida agora, eu não tenho espaço, eu gosto, vamos pensar que é uma mesa, por exemplo, onde nós estamos agora, não é? Que eu não tenho espaço para a colocar e que ela está aqui não só a atravancar agora a minha casa, como eu também, eventualmente, este dinheiro fará sentido para alguma coisa que eu preciso agora, que seja até positivo, que seja para tirar um curso, para fazer uma viagem, enfim, o que cada um quiser. Que lhe faça mais sentido. Que lhe faça mais sentido e falta, na verdade, e que lhe permita viver a vida agora de uma forma melhor, e melhor pode ser poder ter mais, imagino, vou dar um exemplo muito, muito radical, mas que possa ser poder ir ao supermercado mais tranquilo, por exemplo, pode ser uma coisa tão básica quanto isso. A verdade é, quando eu tenho essas escolhas em cima da mesa, quase como se eu fizesse um desenho e escrevesse os meus motivos, então eu consigo desapegar de uma forma muito mais leve, que é, eu sei porque é que eu estou a fazer isto. Portanto, e retiro aqui toda a parte negativa, daí tenho que ir pôr isto à venda, e portanto, este é o outro mindset, não é? Portanto, o trabalho aqui no desapego será sempre ir pela, ok, eu estou a fazer isto porque eu escolho fazer isto, porque as minhas opções ou os meus motivos são estes, estes e estes, e elencar os motivos positivos pelos quais eu estou a fazer esta escolha. Mais uma vez, aquilo que falávamos no início, a escolha consciente. E eu acho que isso ajuda muito o desapego, é por aí. Rita, grande parte dos nossos clientes que vendem estão exatamente a desapegar-se de memórias que lhes estão ali à sua volta, não é? Seja por que motivo for. Mas temos um caso curioso de pessoas que compram peças porque essas peças lhe fazem lembrar o ambiente, um determinado ambiente, de casa dos pais, de casa dos avós. O que é que está aqui patente? É provavelmente esse recordar, ou seja, eu diria que não, é super interessante que isso aconteça. E eu gostaria que, e vou achar que sim, não é? Para ficar contente, que as pessoas que procuram, até porque é igual eu comprar, é igual, quer dizer, vamos lá, eu quero comprar uma determinada peça, ou preciso de uma determinada peça para pôr a minha sala mais bonita, e eu posso decidir ir ou vir aqui à leiloeira comprar, ou um leilão online, como posso ir a uma loja nova. Tem a ver, de facto, com quem eu sou. E se eu sei que eu sou alguém que gosta de ter peças mais vintage, que tiveram vida, que têm a tal energia das outras pessoas, que eu posso criar as histórias e que me recordam o cheiro, as cores, o que quer que seja, de algo que eu vivi anteriormente. Então, e se eu gosto e se isso me faz bem, então eu estou no caminho certo. O importante é nós percebermos que, e aqui não importa, a peça que vai entrar não é velha, para mim é nova, portanto essa parte é importante, não é? Aquela ideia do copo, não é? Eu só posso deixar entrar mais água quando eu largar a água que está dentro do copo, portanto é igual, se eu quero pôr alguma coisa nova na minha sala, venha ela de onde vier, tenha ela a história que vier, eu preciso me conhecer para perceber se eu sou uma pessoa que vai lidar melhor e ficar mais feliz com uma peça super nova, super moderna, ou antes pelo contrário, o regresso às minhas origens me permite ser uma melhor versão de mim. Portanto, é esse autoconhecimento. Voltamos outra vez ao início da nossa conversa. E agora vamos tomar a perspectiva de quem compra. Que intenções estão por detrás de quem compra? Estamos a falar muitas vezes de uma vontade de estatuto social, de um enriquecimento pessoal, seja ele qual for. Pode ser. Eu diria que podemos ter várias, eu diria, sem ter assim um profundo conhecimento, mas daquilo que eu conheço das pessoas, ou daquilo que já fui trabalhando, não é? E cada família é uma família, mas a verdade é, podemos ainda ter pessoas que têm muito essa relação da importância do ter para ser, não é? Voltamos a isso. E se calhar sim, aqui encontrarão facilmente, vamos imaginar, eu acho que vocês, não sei se vocês costumam contar muitas histórias ou de onde é que isto veio, mas de repente imaginar que eu tenho um lustre, não é? Lustre, como se diz, um candeeiro, que esteve no palácio, não sei do quê. Quer dizer, para mim, se o estatuto for uma coisa importante, então isso pode ser aquilo que me move. E com isto eu vou dizer, eu não vou julgar se isso é errado ou não, não é? Portanto, isso depois já tem mesmo a ver com a forma como cada um escolhe viver a sua vida. Portanto, nós estamos numa época de transição, acredito que sim, e se calhar daqui a 1000 anos isso já não será uma coisa tão comum. Hoje em dia acho que ainda será e, portanto, sem julgamento nenhum da minha parte, eu diria que um dos motivos pode ser exatamente o estatuto. E eu vou comprar peças que estiveram presentes em algum sítio porque isso me vai fazer sentir mais... diria mais rico, mais digno, e eu posso ter aqui muitas ligações de as coisas permitem-me sentir-me de outra maneira que eu só por mim não consigo. Eu, pessoalmente, gostaria que essas pessoas gostassem, ou seja, escolhessem esse mesmo lustre, mas não por essa necessidade de autoafirmação. Eu gostaria que essas pessoas fizessem um trabalho, e era o meu desejo para isso, era que escolhessem o lustre porque o lustre é bonito, porque o lustre lhes faz lembrar uma série de coisas. Pela positiva, exatamente, e não pela necessidade de colmatar alguma coisa que lhes falta. Porque aí sim, eu sou muito perentória a afirmar, eu não acredito que nada que nós possamos comprar vá colmatar alguma coisa que nós não temos. Isso eu sei. Portanto, é importante nós descobrirmos o motivo consciente e pela positiva de adquirirmos seja o que for. Portanto,
portanto, sim, comprar na Ladoeira, que seja um motivo de querer tornar a minha casa um sítio ainda mais apelativo, que os meus amigos gostem de estar, porque sabem que eu tenho um bom gosto, porque sabem que vou encontrar peças que nunca viram antes, porque não é uma casa igual às outras, enfim, por estes motivos todos positivos e porque eu gosto de receber. Por exemplo, estou aqui a ir pelo caminho de receber, porque de facto tenho até algumas pessoas que me procuram porque sentem muita pressão quando convidam pessoas, não se sentem à vontade com a casa. Então que seja para isso, que seja uma casa para eu ter portas abertas e, portanto, quando eu tenho a vontade de ter uma casa muito bem decorada, por exemplo, e aqui eu encontrarei coisas raras nesse sentido. Portanto, que esse é um motivo muito positivo, não é? E eu gostava que fosse assim, ou seja, era o meu desejo para toda a gente é que os motivos fossem sempre positivos. Rita, uma das últimas questões, estamos a chegar ao final do nosso podcast, mas interessava-me também perceber o seguinte: quem vive sozinho não terá certamente este problema, mas quem vive em família, quem tem um núcleo familiar, e quando compra, está a fazer uma compra à partida pessoal, mas que vai também alimentar o clã. Certo. Como é que se faz aqui a divisão daquilo que é individual e daquilo que é de grupo? Muito interessante a sua pergunta. Então, primeiro eu considero sempre que, de facto, numa casa, quando nós compramos o que quer que seja, ou à medida que nós vamos vivendo no espaço, é muito importante nós definirmos, de facto, o que é o espaço individual e o que é o espaço comum. Portanto, eu diria que é fácil nós percebermos, que não é o caso aqui da Ladoeira, quando compramos roupa, estamos a comprar roupa para nós. É mais ou menos, porque eu tenho aqui casos de mães que compram para os filhos, portanto também há aqui essa história. Mas enfim, pegando neste tipo de peças. Então o importante é, vamos imaginar que alguém veio aqui, comprou uma peça e pôs na sala e é uma família muito grande e portanto fica uma peça de decoração. Primeiro eu estou a partir do princípio, ou é importante que essa família entenda que, vamos imaginar, a sala, que é uma divisão de espaço comum, foi decidido numa conversa, porque a organização conversa-se em família, é outra coisa muito importante para as coisas funcionarem. Sim, mas exato, devia e eu ensino a isso, ou seja, eu gosto muito que as pessoas conversem. E portanto era interessante previamente definir que quem é a pessoa responsável pela sala, independentemente de todos usufruírem dela, é a mãe ou o pai, vamos imaginar. Okay? Ou a tia, ou seja quem for, mas portanto, uma determinada pessoa, eu vou aqui focar na mãe para ser mais simples. E portanto, a mãe é a pessoa que no limite é ela que tem autorização tácita de toda a gente para decorar, mudar. Ela pode comentar e obviamente podem ir falando, mas como ela é responsável pelo sítio, ela tem a última palavra sobre isso. E portanto, quando ela compra determinada peça, vem aqui, compra uma peça que gostou muito e pôs na sua sala. O trabalho que ela deve fazer a escolha foi para todos, mas é uma escolha pessoal. Portanto, significa que, a partir do momento em que, por algum motivo, ela já não esteja cá, ninguém, e isto é importante, ela tem inclusive a dizer aos filhos, porque eu dizia ainda há bocadinho, da importância de nós desapegarmos, aprendermos ou ensinarmos o desapego aos nossos filhos muito cedo, que é para eles não se sentirem culpados com o facto de eles até podem não gostar muito da peça e no dia que eles tiverem que tomar alguma decisão sobre ela, não ser pesado para eles pensar, bolas, mas a mãe gostava tanto dela, isto não é um motivo para eu guardar. Portanto, é importante eu poder fazer as minhas escolhas, eu comprar as coisas aqui, onde quer que seja, eu sou responsável pelaquela zona da casa e, portanto, decorá-la de uma forma que eu sinta harmoniosa, porque as pessoas em casa confiam em mim, na minha capacidade de organização, de decoração, do que quer que seja, mas também ser muito clara neste futuro, que ela é importante agora, porque eu estou aqui, porque eu a escolhi, porque eu sou, então, a nossa decoradora oficial, mas é agora. E, portanto, livrar-vos quase do futuro, do peso futuro. Isto é uma conversa super importante de ter também. Mantém na tua vida tudo aquilo que fala com o teu coração, deixa ir tudo o resto. É uma máxima da Marie Kondo. Exatamente. Terminamos com esta máxima e com um desejo. Nós todos precisamos de uma Rita na nossa vida. Rita, obrigado pela sua conversa, foi ótima. Muito obrigada. Até breve. Até breve.